Olá, meus irmãos, a paz do nosso Pai e do nosso Mestre esteja com todos. Meus irmãos, hoje eu quero falar a respeito do casamento. Casamento onde as Escrituras elas falam o tempo todo sobre esse casamento do nosso Mestre com a Igreja, com todos nós, as pessoas. Mas, meus irmãos, parando para analisar e pensar, num casamento existe o pai que entrega a sua noiva para o noivo, existem os padrinhos do noivo com a noiva, e existem os convidados. Eu te pergunto, quem é o noivo? Nosso mestre, né? Nosso Salvador. A noiva, a igreja, as pessoas que quis verdadeiramente guardar a sua virgindade, a sua justiça para o noivo, o Messias. Mas a pergunta é: quem são os padrinhos desse casamento? Notem. Era a ele que eu me referia quando eu disse: depois de mim vem um homem que passou na minha frente, porque existia antes mesmo que eu nascesse. Eu também não o conhecia, mas vim batizá-lo com a água, a fim de que ele se manifeste ao povo de Israel. E João testemunhou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu ainda não o conhecia, mas era ele, aquele que me enviou para batizar com água. Foi ele que me disse: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e pousar, este é que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Rabi, o senhor daquele que estava contigo além do Jordão, do qual o senhor deste testemunho. Ele está batizando agora e todos estão indo lá para se batizar com ele. O homem não pode receber coisa. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado antes dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, meus irmãos, o nosso Mestre, o nosso Pai, enviou os profetas, os apóstolos, os 144.000 e as duas testemunhas. Observem que eles são os padrinhos. Eu entendi isso porque, se vocês analisarem, João Batista, ele não considerou a igreja uma mulher. Ele, pelo que eu entendi nas escrituras, ele estava lembrando ali, naquele momento, que ele é um amigo do noivo. Bom,
Vocês, acho que vejo que muitos sabem, né, disso, que os profetas, os apóstolos, todos enviados do nosso Pai, eles não são desse mundo. Assim como o Messias não era desse mundo. Notem que os 500 milhões de anjos caídos que foram lançados para a terra, eles moravam no reino do céu também. Só que nesse plano de resgate que está acontecendo, o nosso Pai, ele agora, os salvos, né, que entrarão, que possuirão esses lugares, que eram desses nossos irmãos, os anjos caídos, eles vão adquirir esses lugares. Mas para o nosso Pai, para o nosso Messias, essas pessoas que vão entrar, não existia antes da fundação do mundo. Cujos os nomes foram escritos antes da fundação do mundo. Então, se todos os enviados já existiam, e os salvos são crianças, para o nosso Pai, são crianças, né? E esse casamento aconteceu, esse casamento, né? Então essas pessoas, esses 500 milhões, mais ou menos, um exemplo, eles vão fazer parte da família. Esse é o casamento. A mulher, os 500 milhões. É um exemplo, meus irmãos. Os 500 milhões. E o Messias. Porque esses 500 milhões, não sei se vocês estão entendendo, não estou conseguindo me expressar muito bem, mas eles são crianças, diferente dos enviados do nosso Pai, que já existia antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, esta é a mensagem, né? E meditem aí, analisem, pensem, e ficam todos na paz. Grande abraço a todos.